A 10ª carta mudou tudo. Eu tinha 18 anos quando recebi a primeira carta. Era uma terça-feira comum, o tipo de dia que você não anota no calendário, que não guarda na memória, que some entre tantos outros dias esquecidos. Eu havia voltado da faculdade com a mochila pesada, os pés cansados e a cabeça cheia de fórmulas que eu mal conseguia entender. Pensei em chá, pensei em silêncio, pensei em deitar no sofá e fingir que o mundo não existia por algumas horas. Mas quando passei pela caixa de correio, parei. Havia um envelope lá. Branco, limpo, sem dobras, sem manchas, como se tivesse sido colocado ali com cuidado, com intenção. Peguei, virei, procurei o nome do remetente e nada. Procurei o endereço de origem, nada. Só o meu nome, escrito à mão, com uma letra elegante e firme que eu nunca tinha visto antes. Helena. Apenas isso. Abri ali mesmo, na calçada, com o vento batendo nos meus cabelos e a vizinha me observando pela janela como sempre fazia. Dentro havia uma folha dobrada ao meio, uma única linha, escrito com a mesma letra do envelope. Ainda não é hora. Fiquei olhando para aquela frase por um tempo que não sei medir. 5 segundos, 2 minutos, não sei. Achei que era brincadeira, achei que era engano. Dobrei a carta, coloquei no bolso e entrei em casa, mas um ano depois, outro envelope branco estava na caixa de correio, e depois outro, e outro, durante 10 anos. Alguém me enviou mensagens misteriosas, uma por ano, sempre no mesmo dia, sempre sem explicação, até que a 10ª carta chegou. E ela mudou absolutamente tudo. Meu nome é Helena Carvalho e durante a maior parte da minha vida eu acreditei que era uma pessoa comum. Cresci num apartamento pequeno no 3º andar de um prédio sem elevador, numa rua com árvores antigas que perdiam as folhas no outono e ficavam peladas no inverno como esqueletos compridos. Minha mãe, Vera, trabalhava como assistente administrativa numa escola pública. E chegava em casa sempre às 6:30 da tarde, cheirando a café e a papel impresso. Ela era organizada, pontual, quieta, o tipo de mulher que dobra as roupas antes de colocar na máquina de lavar, que guarda as contas pagas em pastas separadas por cor, que nunca deixa um copo sujo na pia antes de dormir. Era só nós duas. Sempre foi só nós duas. Eu perguntei sobre meu pai pela primeira vez quando tinha 5 anos. Lembro do exato momento. Estava sentada no chão na sala com um desenho inacabado no colo e olhei para minha mãe sem nenhuma razão específica e perguntei: Mãe, onde é que fica o meu pai? Como se pai fosse um objeto. Como se ele pudesse estar na gaveta do quarto ou embaixo da pia. Minha mãe abaixou o livro que estava lendo, me olhou por um segundo e disse com uma voz calma, quase ensaiada: Seu pai morreu quando você era muito pequena, Helena. Você não chegou a conhecer ele. E voltou para o livro. Eu fiquei olhando para o meu desenho, não chorei, não perguntei nada mais. Com 5 anos... Morte é uma palavra grande demais para caber dentro da cabeça da gente. Então eu simplesmente aceitei como a criança que eu era e desenhei mais um pouco. Mas cresci e as perguntas cresceram junto. Aos 10 anos perguntei como ele tinha morrido. De doença, minha mãe respondeu. Foi rápido. Aos 12 perguntei o nome dele. Eduardo, ela disse, sem tirar os olhos da televisão. Aos 15 perguntei se havia fotos. Perdi tudo numa mudança, ela respondeu, e dessa vez eu percebi que ela tinha hesitado um segundo antes de falar. Só um segundo, mas eu percebi. Depois dos 15 parei de perguntar. Não porque tinha desistido, mas porque aprendi a ler minha mãe melhor do que ela imaginava. E eu sabia, com uma certeza que não conseguia explicar, que cada pergunta sobre meu pai construía um muro invisível entre nós. Ela não gritava, não chorava, não ficava com raiva. Ela apenas fechava, como uma janela que alguém empurra devagar e trava por dentro. Então eu aprendi a não bater nessa janela.
aprendi a observar, aprendi a esperar. Até que no dia em que completei 18 anos, o universo decidiu que era hora de me dar uma resposta que eu nem sabia direito qual era a pergunta. Era meu aniversário, uma quinta-feira. Minha mãe tinha feito um bolo de chocolate, o mesmo de todos os anos. Ela cantou parabéns sozinha porque éramos só nós duas e depois disse que o presente estava em cima da minha cama. Era um livro e um lenço bordado que tinha pertencido à minha avó. Simples, bonito, normal. Quando ela saiu para trabalhar de manhã cedo, eu desci para verificar a caixa de correio. Um hábito que tinha desde pequena, quando esperava revistas em quadrinhos que nunca chegavam. E foi lá que encontrei o envelope. Branco, sem remetente, com meu nome escrito à mão, Helena. Subi correndo, abri na cozinha, ainda de pijama, com o bolo inacabado na bancada e o sol entrando pela janela torta. Ainda não é hora. Li 3 vezes, virei o papel dos 2 lados, não havia mais nada. Guardei no fundo da gaveta do meu quarto, embaixo de alguns cadernos antigos, e fui tomar banho tentando convencer a mim mesma de que aquilo não tinha importância. Mas o papel ficou lá, e eu fiquei pensando nele. E às vezes, quando o apartamento estava muito silencioso e minha mãe já tinha dormido, eu abria a gaveta e ficava olhando para aquela frase. Ainda não é hora. Hora do quê? E um ano passou. E quando digo que um ano passou, não estou falando de forma poética. Estou dizendo que 365 dias se foram, um por um, cada um com sua rotina, seus compromissos, seus pequenos acontecimentos, sem importância, e eu quase tinha conseguido esquecer o envelope branco guardado na gaveta do meu quarto. Quase, porque tem coisas que a gente acha que esqueceu, mas que ficam lá, no fundo, numa prateleira escura da memória, esperando o momento certo para voltar. E o momento certo veio num dia de manhã fria, no meu 19º aniversário, quando desci as escadas do prédio ainda com sono nos olhos e abri a caixa de correio sem pensar em nada em especial. O envelope estava lá, branco, sem remetente, com a mesma letra elegante e firme do ano anterior, Helena. Fiquei parada na entrada do prédio sem conseguir me mover por alguns segundos. O coração acelerou de um jeito que eu não esperava. Era como se meu corpo soubesse, antes da minha cabeça, que aquilo era importante. Abri devagar, tirei a folha e li. Você está mais perto do que imagina. Mais perto. Mais perto do quê? Fui até a cozinha, sentei na mesa e fiquei com as 2 cartas na frente de mim, uma do lado da outra. Ainda não é hora. Você está mais perto do que imagina. Alguém estava me dizendo alguma coisa. Alguém que sabia onde eu morava. Alguém que sabia quando eu fazia aniversário. Alguém que tinha uma letra bonita, paciente, calculada e que por alguma razão escolhia me enviar mensagens curtas demais para responder qualquer pergunta e longas o suficiente para criar 100 perguntas novas. Respirei fundo e fiz algo que eu devia ter feito um ano antes. Fui mostrar para minha mãe. Ela estava no quarto arrumando a cama, com o rádio ligado baixinho na penteadeira. Entrei sem bater, o que era raro, e estendi as 2 cartas na direção dela, sem dizer nada. Ela se virou, olhou para os envelopes, olhou para mim, e por uma fração de segundos tão rápida que eu quase duvidei ter visto, alguma coisa passou pelo rosto dela. Não era surpresa, não era curiosidade, era outra coisa. Algo entre o reconhecimento e o medo. Como quando alguém ouve um barulho que esperava, mas torcia para não ouvir. Depois esse algo desapareceu, e minha mãe voltou a ser minha mãe, calma, organizada, com a expressão neutra de sempre. Ela pegou as cartas, leu devagar, virou os envelopes, examinou a letra. Deve ser engano, ela disse, me devolvendo tudo. Ou alguma brincadeira de mau gosto de alguém da faculdade. Mãe, é o 2º ano seguido. No meu aniversário, com a mesma letra? Ela deu de ombros. Ignora, Helena. Tem gente que não tem o que fazer.
e voltou a arrumar a cama. Mas eu vi nas mãos dela tremerem levemente quando me devolveu os envelopes. Só um pouquinho, o suficiente para eu saber que minha mãe estava mentindo. As cartas continuaram chegando, uma por ano, sempre no meu aniversário, sempre no mesmo tipo de envelope branco comprado em qualquer papelaria, sem nada que pudesse identificar de onde tinha vindo. Sempre com a mesma letra, firme, elegante, levemente inclinada para a direita, como a letra de alguém que aprendeu caligrafia quando caligrafia ainda era ensinada nas escolas. E sempre com mensagens curtas, poucas palavras. Palavras que não respondiam nada, mas que apontavam para algo que eu ainda não conseguia ver. Aos 20 anos, algumas respostas exigem paciência. Aos 21, nem tudo aconteceu como lhe contaram. Aos 22, a verdade não desaparece, ela apenas espera. Aos 23, você herdou mais do que imagina. Cada carta que chegava me deixava mais inquieta do que a anterior, porque havia uma progressão ali. Eu sentia isso. Não era aleatório, não era alguém enviando mensagens sem sentido só para me perturbar. Havia uma lógica, uma sequência, como peças de um quebra-cabeça sendo colocadas uma por vez, devagar, com paciência de quem sabe que no final a imagem vai aparecer. E eu comecei a guardar as cartas com cuidado. Comprei uma caixinha de madeira com fecho de metal, do tipo que se vende em bazares antigos, e coloquei todas dentro, numeradas em ordem com a data de chegada escrita a lápis no canto inferior de cada envelope. Ficavam na minha escrivaninha, e às vezes eu as espalhava na mesa, ficava olhando para elas, tentando encontrar um padrão além do que era óbvio. Quem escrevia aquilo? Por que uma vez por ano? Por que sempre no meu aniversário? Por que nunca mais do que uma frase? E a pergunta maior, o que ficava ecoando de madrugada quando o apartamento estava em silêncio e eu não conseguia dormir. O que é que essa pessoa sabe sobre mim que eu não sei sobre mim mesma? Com o tempo parei de esperar passivamente. Comecei a observar. A primeira suspeita foi minha mãe. Sempre foi minha mãe. Mas quando mais eu a observava, mais difícil ficava entender o que ela sabia. Ela nunca tocava no assunto das cartas por conta própria. Quando eu tentava trazer o tema, ela mudava de assunto com uma habilidade que parecia treinada. Quando eu insistia, ela ficava séria, os olhos marejavam levemente e ela dizia alguma coisa como: Helena, por favor, não vamos falar nisso agora? E eu recuava, porque quando minha mãe ficava com aquele olhar, havia algo nela que parecia tão frágil, tão cuidadosamente mantido no lugar, que eu sentia medo de me empurrar e ver tudo desabar. A segunda suspeita foi a tia Margarida, irmã mais velha da minha mãe. Morava a 2 horas de distância, numa cidade pequena, e parecia 2 ou 3 vezes por ano para tomar café e reclamar de tudo. Era o oposto da minha mãe, barulhenta, direta, do tipo que fala o que pensa antes de pensar no que fala. Mas quando o assunto era meu pai, ela ficava exatamente igual à minha mãe, quieta, fechada. Não é comigo, Helena. Conversa com a sua mãe. 2 mulheres completamente diferentes, 2 jeitos completamente opostos de ser. E as mesmas palavras quase idênticas quando eu tentava abrir aquela porta. Aquilo não era coincidência, aquilo era combinado. A terceira suspeita foi o seu Antônio, um homem de uns 60 e poucos anos que eu conhecia desde criança, amigo antigo da família. Aparecia eventualmente para tomar cerveja com minha mãe na sacada e ficavam lá os dois conversando em voz baixa por horas. Quando eu me aproximava, a conversa mudava de assunto naturalmente, sem pressa, sem nenhuma mudança brusca, mas mudava. Certa vez, com uns 20 e poucos anos, resolvi confrontá-lo diretamente. Seu Antônio, o senhor conheceu meu pai? Ele deu uma pausa muito pequena antes de responder. De vista, ele disse, não muito bem, não.
mas não me olhou nos olhos quando disse isso. E homens que não têm nada a esconder geralmente olham nos olhos quando respondem perguntas simples. A quarta suspeita foi o vizinho do apartamento 18. Seu Raimundo, 80 anos, vivia sozinho desde que a esposa tinha morrido. Passava os dias regando as plantas do corredor com uma regadora cor-de-rosa, que era absolutamente desproporcional para o tamanho dos vasos. Parecia inofensivo. Mas uma vez, quando eu tinha 24 anos e desci para pegar correspondência, ele estava no hall e olhou para o envelope que eu segurava. O envelope da carta daquele ano, e disse, quase sem querer, ainda chegam, né? Eu me virei para ele. O senhor sabe o que é isso? Ele piscou, percebeu o que tinha dito. Ah, não, só vi você pegando carta. Achei que fosse carta mesmo. E entrou no apartamento mais rápido do que um homem de 80 anos deveria conseguir. 4 pessoas, 4 reações suspeitas, 4 silêncios que pesavam mais do que qualquer palavra poderia pesar. E eu no centro de tudo, com uma caixinha de madeira cheia de frases que eu não conseguia decifrar e uma sensação crescente de que a minha história tinha um capítulo inteiro que ninguém tinha me contado. Tinha 25 anos quando encontrei a fotografia. Foi num sábado de tarde, um daqueles dias sem forma definida, sem compromisso, sem nenhuma razão especial para acontecer qualquer coisa. Minha mãe tinha ido viajar para visitar a tia Margarida e eu fiquei sozinha no apartamento com uma lista mental de coisas que eu devia fazer e zero vontade de fazer qualquer uma delas. Até que resolvi limpar o armário do corredor. Era um armário antigo de madeira escura com cheiro de naftalina e tempo. O tipo de armário que acumula coisas que ninguém usa mais. Ninguém tem coragem, ninguém usa. Mas ninguém tem coragem de jogar fora. Cobertores velhos, caixas de remédio vencidos, álbuns de figurinha que nunca foram contemplados, uma raquete de badminton sem volante, aquele tipo de coisa. Fui tirando tudo devagar, empilhando no corredor, decidindo o que ficava e o que ia para o lixo. E então, lá no fundo, atrás de uma caixa de sapatos cheia de botões soltos e de um casaco de inverno que minha mãe nunca mais usava, havia outra caixa, menor, de papelão, com a tampa presa por um elástico que já tinha ressecado e se partiu quando tentei abrir. Dentro havia coisas antigas, documentos velhos dobrados, uma carteira de vacinação com o meu nome, um recibo de aluguel de um endereço que eu não conhecia, algumas cartas manuscritas dobradas em 3 que eu coloquei de lado para ler depois. E no fundo de tudo, virada para baixo como se alguém a tivesse colocado assim de propósito, havia uma fotografia. Peguei, virei e parei de respirar por um momento. Era uma foto tirada num jardim, a luz era de fim de tarde, aquela luz dourada que faz qualquer coisa parecer mais bonita do que é. Havia flores ao fundo, desfocadas, e uma árvore grande cuja sombra alcançava o canto direito da imagem. No centro da foto estava minha mãe, mais jovem, com cabelos compridos que ela nunca mais usou depois que eu a conheci, consciente de mim mesma, vestindo um vestido azul claro que eu nunca tinha visto, sorrindo de um jeito que eu raramente via no rosto dela. Um sorriso aberto, desprendido, do tipo que sai antes que a pessoa pense em sorrir. Do lado dela havia um homem, alto, ombros largos, cabelos escuros levemente despenteados, com o braço passando pela cintura da minha mãe de um jeito natural, confortável, de quem está exatamente onde quer estar. No colo dele, eu, uma bebê de talvez 6 ou 7 meses, de macacão amarelo, com aquele olhar sério que bebês têm quando ainda não decidiram se o mundo merece seu sorriso, os 3 juntos, como uma família. Fiquei olhando para aquela fotografia por um tempo que não consigo calcular. Olhei para o rosto do homem, tentei encontrar algo familiar, algo que eu
reconhecesse no espelho quando me olhava de manhã. A forma do queixo, a linha do nariz, o jeito das sobrancelhas. E encontrei, com uma clareza que me deu tontura, os olhos. Os meus olhos, esse castanho escuro com um pingo de verde que sempre me fez diferente da minha mãe, de olhos claros, eram os olhos daquele homem, idênticos, inconfundíveis. Com as mãos levemente trêmulas, virei a fotografia, no verso escrito com uma letra que eu não conhecia. Diferente da letra das cartas, diferente da letra da minha mãe, havia duas coisas. Uma data, março de 1996. Eu nasci em setembro de 1996. Essa foto tinha sido tirada quando eu tinha menos de 1 ano. E, abaixo da data, uma frase curta, escrita com pressão, como se a caneta tivesse sido segurada com força, para que ela saiba que existiu amor. Sentei no chão do corredor com a foto nas mãos e a caixa de papelão ao lado e o casaco de inverno da minha mãe amassado no chão e os botões soltos espalhados ao redor. E fiquei assim por um longo tempo, sem pensar em nada concreto, só sentindo aquela frase para que ela saiba que existiu amor. Quem escreve isso? Quem escreve isso no verso de uma fotografia e depois a esconde no fundo de um armário, atrás de um casaco velho? Alguém que sabe que a foto vai ser encontrada um dia. Alguém que quer que ela seja encontrada, mas não consegue ou não quer estar presente quando isso acontecer. Coloquei a foto dentro da minha caixinha de madeira, junto com as cartas, e esperei minha mãe voltar. Ela chegou no domingo à noite, entrou pela porta com a bolsa no ombro e aquele jeito cansado de quem passou o fim de semana numa casa barulhenta, tomou café demais e dormiu de menos. Jogou as chaves na fruteira do corredor, como sempre fazia, e disse sem olhar para mim: "Tá com fome? Posso fazer um omelete." "Mãe." Algo no meu tom fez ela parar. Me olhou. Coloquei a fotografia na mesa da sala, empurrei na direção dela sem dizer nada e fiquei de pé do outro lado, de braços cruzados, esperando. Ela olhou para a foto, não pegou, só olhou. E eu vi o momento exato em que o rosto dela mudou. Não foi dramático, não foi uma expressão de choque ou de desespero. Foi mais sutil do que isso. Uma tensão que se instalou em volta dos olhos, uma leveza que saiu do rosto como ar saindo devagar de um balão. "Onde você achou isso?" "No armário do corredor, numa caixa que estava escondida no fundo." "Escondida não," ela disse, com uma voz que tentava ser calma e não estava conseguindo completamente. "Guardada. Eu guardo muita coisa lá." "Mãe, quem é esse homem?" "É o seu pai." "Eu sei que é meu pai." A minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "O que eu quero saber é por que existe uma foto dele que você nunca me mostrou? Por que você disse que perdeu tudo numa mudança? Por que tem uma frase escrita no verso dessa foto que eu não entendo? E por que desde que eu tenho 18 anos alguém me manda cartas no meu aniversário que parecem saber coisas sobre mim que eu mesma não sei?" Ela finalmente pegou a foto, virou, leu o verso e dessa vez os olhos marejaram de verdade. Não o marejado leve e controlado que eu já tinha visto antes. Esse era diferente. Era um choro que ela estava segurando com força, como quem aperta uma torneira que quer vazar. "Helena." "Não." Eu balancei a cabeça. "Dessa vez não. Dessa vez você vai me contar." Ela colocou a foto de volta na mesa. Passou a mão pelo cabelo, foi até a janela, ficou de costas para mim por alguns segundos, olhando para a rua lá embaixo, e então disse: "Seu pai era um homem muito bom, mas a história dele é complicada, Helena. E eu jurei que esperaria o momento certo para te contar." "Que momento certo? Eu tenho 25 anos. Eu sei." Então, ela se virou, me encarou com aquele olhar que eu nunca soube decifrar completamente, uma mistura de amor e peso, de cuidado e segredo. "Não sou eu quem deve te contar." Ela disse finalmente. "Nunca fui eu." "O que isso significa?"
mas ela já tinha fechado de novo. Podia ver nos olhos dela, na linha da boca, no jeito que desviou o olhar. Vai ter um momento, filha. Eu prometo que vai ter um momento. Mãe, deixa pra lá por hoje? A voz dela tremeu levemente. Por favor, só por hoje. Fui para o meu quarto, sentei na cama no escuro e pela primeira vez em anos senti uma raiva que eu não sabia que estava guardando. Não era raiva, não era uma raiva gritada daquelas que explodem e assustam. Era uma raiva quieta, espessa, que pesa no peito e não sai. Minha mãe sabia, a tia Margarida sabia, o seu Antônio provavelmente sabia. Talvez até o seu Raimundo, com a regadora cor-de-rosa, soubesse alguma coisa. E eu estava no centro de tudo isso sem entender nada, recebendo pedaços de um quebra-cabeça que alguém montou para mim antes que eu soubesse que existia um quebra-cabeça. Peguei a caixinha de madeira da escrivaninha, abri, coloquei a foto junto com as cartas e fiquei olhando para tudo aquilo espalhado na minha cama. 6 cartas, uma foto, uma frase no verso. Para que ela saiba que existiu amor. Aquela noite foi a primeira em muito tempo que chorei. Não de tristeza exatamente, de algo mais difícil de nomear. Da sensação de que a sua própria história foi escrita por outra pessoa antes que você aprendesse a segurar uma carta. Uma caneta. Passaram mais 2 anos. 2 anos de uma convivência estranha entre mim e minha mãe. Não era uma tensão declarada, não havia brigas, não havia silêncio cortantes, não havia aquele clima pesado que se instala entre pessoas que se magoaram e não conseguem fingir que não. Era algo mais sutil do que isso. Era como se tivéssemos feito um acordo não dito e deixar aquele assunto quieto por enquanto, guardado num cômodo fechado, cujas chaves nenhuma de nós duas tocava. Continuávamos jantando juntas, continuávamos assistindo televisão na sala, continuávamos falando sobre coisas pequenas e cotidianos, preço das coisas no mercado, a série que uma de nós tinha começado a ver, o temporal que tinha derrubado uma árvore na rua de baixo, mas havia um cômodo fechado entre nós, as duas sabíamos. No meu 27º aniversário, desci as escadas antes de minha mãe acordasse. Antes que minha mãe acordasse. Já não sentia mais aquela aceleração de coração dos primeiros anos. Já não sentia nem a raiva dos anos intermediários. Era uma mistura estranha de antecipação e resignação, como quem espera um trem que sempre chega, mas nunca leva para nenhum lugar. Abri a caixa de correio, o envelope estava lá. Subi, fechei a porta do quarto, sentei na cama, abri com cuidado, como sempre fazia agora. Como se a velocidade com que eu abria pudesse afetar o que estava dentro. Tirei a folha e li. Quando a última carta chegar, você entenderá. Fiquei olhando para essa frase por um tempo muito longo. Quando a última carta chegar. A última. Isso significava que havia um fim planejado, que quem escrevia aquilo sabia desde o começo quantas cartas seriam. Sabia que havia uma última, sabia quando ela chegaria. Coloquei a carta na caixinha de madeira ao lado das outras 6. 7 cartas, 7 aniversários, 7 mensagens que juntas formavam algo que eu ainda não conseguia ver por inteiro, mas que sentia na espinha como se sente uma tempestade antes dela chegar. Aquela pressão no ar, aquela qualidade diferente da luz, aquele silêncio que não é paz. A partir daquele dia algo mudou em mim, não de forma dramática, não do dia para a noite, mas aquela frase, quando a última carta chegar, ficou comigo de uma forma diferente das anteriores. Ficou como uma contagem regressiva, como um relógio que eu não conseguia ver, mas conseguia ouvir. Comecei a viver os meus aniversários de forma diferente, não como celebrações, como marcos, como pontos numa linha que estava me levando para algum lugar. E a primeira vez em anos, em vez de esperar, decidi agir. Comecei pela coisa mais óbvia.
o nome do meu pai, Eduardo Carvalho. Ou pelo menos era isso que eu achava que sabia. Minha mãe tinha dito o nome uma vez, anos atrás, sem tirar os olhos da televisão, Eduardo. Mas Carvalho era o sobrenome da minha mãe e eu sempre tinha levado o sobrenome dela. Então não sabia se Carvalho era também o sobrenome dele ou se eu nem sabia o sobrenome verdadeiro do meu próprio pai. Comecei a pesquisar online. Eduardo Carvalho era um nome muito comum, demais para ser útil. Centenas de resultados, nenhum que fizesse sentido no contexto que eu buscava. Tentei combinar com a cidade, com o período, com o que eu sabia, nada. Então fui ao cartório, pedi uma cópia da minha certidão de nascimento completa, a versão longa, com todos os campos. Quando o documento chegou nas minhas mãos e eu li, campo referente ao pai, o espaço estava em branco. Fiquei parada na frente do balcão do cartório com o papel nas mãos e o barulho do lugar ao meu redor. Teclados, conversas, uma impressora chiando ao fundo e senti como se o chão tivesse afundado levemente sob meus pés. Em branco, sem nome, sem registros, como se meu pai nunca tivesse existido oficialmente, como se alguém tivesse decidido que ele não existia. Saí do cartório e fui direto para o carro. Sentei, não liguei o motor, só fiquei olhando para o para-brisas por alguns minutos. Uma coisa era não saber quem era meu pai. Outra coisa era descobrir que alguém havia apagado qualquer rastro oficial da existência dele na minha vida. Isso não era ausência, isso era apagamento. E apagamento exige esforço, exige decisão, exige que alguém em algum momento tenha olhado para aquele campo em branco e escolhido deixá-lo assim. Nos meses seguintes fui mais fundo. Procurei registros em hospitais da cidade onde nasci. Fui pessoalmente a 2 deles com a desculpa de buscar meu histórico de vacinação e, enquanto esperava, tentava conversar com atendentes mais antigos, os de cabelos grisalhos, que pareciam ter estado ali para sempre, perguntando de forma direta sobre registros antigos, sobre como funcionava o sistema naquela época. Não encontrei nada útil. Tentei os parentes mais distantes. Havia uma prima da minha mãe que eu via raramente, uma mulher chamada Conceição, que morava no interior e que eu associava principalmente ao cheiro de camomila e a brincos muito grandes. Liguei para ela com uma desculpa qualquer e fui conduzindo a conversa aos poucos, com cuidado, até chegar no assunto. Quando mencionei meu pai, houve uma pausa na linha. Breve, mas presente. Ai, Helena, isso é coisa da sua mãe, viu? Eu não me meto. A senhora o conheceu? De longe, a gente não era tão próxima assim naquela época. Mas a senhora sabe o sobrenome dele? Minha filha, ela suspirou. Você precisa mesmo fazer isso por telefone? E mudou de assunto. Tentei os registros escolares. Na escola onde minha mãe trabalhava havia uma funcionária antiga, a dona Sônia, que conhecia minha mãe há décadas. Fui até lá num horário que sabia que minha mãe não estaria e conversei com ela na copa durante o intervalo. Dona Sônia era do tipo que falava muito e filtrava pouco, o que eu geralmente achava cansativo, mas naquele dia parecia um presente. Falei sobre a minha pesquisa. Disse que estava tentando montar uma espécie de história da família. Disse que sabia pouco sobre meu pai e que gostaria de entender melhor. Ela me ouviu com aquele olhar de quem quer ajudar, mas não sabe se deve. Olha, Helena, eu conheci seu pai, sim. Algumas vezes ele vinha buscar sua mãe aqui na escola. Como ele era? Simpático, quieto, do tipo que observa mais do que fala. Ela sorriu levemente. Seu pai te amava. Isso eu posso te dizer. Uma vez ele me mostrou uma foto sua, pequenininha, e o jeito que ele olhava para aquela foto, ela parou. Percebeu que estava falando demais. Dona Sônia mantive a voz calma, quase suave. O sobrenome dele, a senhora sabe? Ela me olhou por um momento, depois olhou para a porta da copa e disse baixinho, como quem conta um segredo pequeno, mas não inofensivo: Tavares, Eduardo Tavares. Eduardo Tavares, não Carvalho, Tavares.
Saí da escola com esse nome na cabeça, repetindo como um mantra, e fui direto para casa. Abri o computador, Eduardo Tavares. Combinei com a cidade, com o período aproximado, com o que eu sabia, e dessa vez alguma coisa apareceu. Não era muito, era um registro antigo, digitalizado de forma precária, num site de arquivos de jornais local que mal carregava no navegador. Uma nota pequena, de menos de 10 linhas, numa coluna de acontecimentos da cidade, mas estava lá, o nome. É uma informação que me fez sentar devagar na cadeira como quem precisa se apoiar em algo antes que as pernas cedam. Eduardo Tavares havia morrido, isso eu já sabia, eu achava que sabia. Mas a data da morte era de quando eu tinha quase 2 anos. Não quando eu era muito pequena, como minha mãe sempre dizia de forma vaga. 2 anos. Com 2 anos, crianças já formam memórias fragmentadas. Com 2 anos, crianças já reconhecem rostos, já reconhecem vozes, já sabem quem é o pai. Eu tinha 2 anos quando ele morreu, o que significava que eu provavelmente o conheci, o que significava que em algum lugar na parte mais funda e inacessível da minha memória, talvez existisse alguma coisa, um rosto, uma voz, um cheiro, algo que eu nunca soube que estava guardado. Mas não era isso que mais me perturbou naquela noite. O que mais me perturbou foi outra coisa que encontrei quando continuei pesquisando. Mais registros, mais fragmentos, mais pedaços que eu fui juntando com horas de pesquisa. E uma paciência que eu não sabia que tinha. E o que fui montando era perturbador. Eduardo Tavares havia sido diagnosticado com uma doença grave meses antes de morrer. Havia sabido do diagnóstico com antecedência. Havia tido tempo para se preparar, para se despedir, para organizar o que deixaria para trás. E esse mas ficou me martelando na cabeça por dias. Vários dos registros que deveriam existir sobre ele simplesmente não existiam. Documentos que deveriam estar em arquivos não estavam. Registros que deveriam aparecer em bases de dados simplesmente não apareciam, como buracos, como ausências que tinham a forma exata de uma presença que foi removida. Não era descuido, não era o tempo apagando rastros de forma natural. Era cirúrgico. Alguém havia passado pela vida de Eduardo Tavares, apagado o que não deveria ser encontrado. E a pergunta que ficou latejando enquanto eu fechava o computador às 2 horas da manhã, com os olhos ardendo e a cabeça pesada, era a mesma que me perseguia há anos. Só que agora com um peso diferente, mais concreto, mais urgente. Por quê? O que havia na história do meu pai que alguém achou necessário esconder? E quem foi que escondeu? Faltava 1 ano. Eu sabia disso, agora com uma certeza matemática. A 7ª carta havia dito: quando a última carta chegar, você entenderá. Isso significava que havia uma última. E se havia uma última, havia um número total. E o número eu sentia nos ossos era 10. 10 anos, 10 cartas. Uma por aniversário, começando nos meus 18 anos. A conta fechava nos 28 e eu tinha 27. Aquele foi o ano mais longo da minha vida. Não porque aconteceram muitas coisas, pelo contrário, aconteceram poucas. A vida seguia o seu ritmo habitual. Trabalho, casa, as coisas pequenas e repetidas que formam os dias de qualquer pessoa, mas havia uma qualidade diferente naquele ano. Uma tensão de fundo, como música tocando baixinho num cômodo vizinho, sempre presente, nunca alto o suficiente para identificar a melodia. Eu dormia menos, acordava no meio da noite com pensamentos que não terminavam, ficava olhando para a caixinha de madeira na escrivaninha como se elas pudessem me dizer algo que as cartas dentro dela ainda não tinham dito. E então no meu 28º aniversário. Não, espera. Deixa eu contar direito, porque antes do 28º ainda havia o 27º aniversário completo. E havia a 9ª carta. E a 9ª carta merece ser contada com calma, porque ela foi a que mais me tirou o chão antes da última.
Era meu 27º aniversário. Desci antes do amanhecer. Não conseguia dormir desde as 4 da manhã. Fiquei na cama olhando para o teto até que a luz começou a mudar atrás das cortinas. E então simplesmente levantei. Coloquei um casaco por cima do pijama e desci as escadas no escuro, com os degraus estalando levemente sob os meus pés, como faziam há anos. O hall do prédio estava vazio e silencioso. Abri a caixa do correio. O envelope estava lá. Sempre estava. Peguei, subi, sentei na borda da cama sem acender a luz, só com o clarão azulado do amanhecer entrando pela janela. Abri, tirei a folha e li. A próxima será a última. 4 palavras que eu de certa forma esperava e que mesmo assim me acertaram como algo físico, como uma pressão no centro do peito que expande devagar. A próxima será a última. Não havia mais ambiguidade, não havia mais espaço para interpretar de outra forma. Havia uma última carta vindo, havia uma resposta vindo, havia um fim vindo para uma história que tinha começado quando eu tinha 18 anos e uma vida inteira pela frente e nenhuma ideia do que estava prestes a receber. Fiquei sentada na borda da cama até o sol aparecer de verdade, até o apartamento começar a fazer os barulhos de sempre. A geladeira, um carro lá embaixo, os pássaros nas árvores na rua. Depois peguei a caixinha de madeira, abri, tirei todas as cartas e as coloquei na cama, em ordem, como tinha feito outras vezes. Mas dessa vez havia uma diferença. Dessa vez eu sabia que era quase o fim. E ler aquelas mensagens com essa consciência era completamente diferente de ler sem ela. Ainda não é hora. O começo, uma promessa de que havia uma hora, uma confirmação de que alguém sabia que essa hora existia. Você está mais perto do que imagina. Mais perto do quê? Da verdade? Do meu pai? De mim mesma? Talvez das 3 coisas ao mesmo tempo? Algumas respostas exigem paciência. Como se quem escreveu soubesse que eu era impacientária. Como se me conhecesse o suficiente para antecipar isso. Nem tudo aconteceu como lhe contaram. A primeira que abriu uma ferida de verdade. A primeira que disse claramente que havia uma versão da história que eu recebi e outra que eu ainda não conhecia. A verdade não desaparece, ela apenas espera. Espera, como as cartas esperavam, como o baú esperaria, como tudo nessa história esperava o momento certo. Você herdou mais do que imagina. Essa eu nunca tinha entendido completamente. Herança do quê? De quem? Qualidades? Segredos? Algo concreto? Quando a última carta chegar, você entenderá. A promessa direta, o compromisso de que havia uma explicação, de que não era tortura sem propósito, de que havia um sentido esperando no final. A próxima será a última. E agora isso. 8 cartas, 8 anos, e eu finalmente entendendo a arquitetura do que tinha sido construído para mim. Não era um mistério sem solução, era um caminho. Alguém havia construído um caminho com marcos anuais, com mensagens calibradas, com uma progressão cuidadosa de menos para mais, de vago para concreto, de silêncio para revelação. E aquele caminho estava chegando ao fim. Guardei tudo de volta na caixinha, fechei e fiz algo que não tinha feito em muito tempo. Fui até o quarto da minha mãe e bati na porta. Ela ainda estava dormindo. Abriu com o cabelo amassado e os olhos semicerrados. E quando me viu na porta com a caixinha de madeira na mão, ela acordou completamente num segundo. Ficamos nos olhando por um momento. A próxima é a última, eu disse. Não como acusação. Não com raiva, com uma voz calma que me surpreendeu. Você sabe o que vem na última, mãe? Ela ficou me olhando por um longo tempo. Depois disse, com uma voz que tinha algo de alívio nela, como quem carregou um peso longe demais e finalmente pode ser o lugar onde vai pousar. Sim, eu sei. E você vai me contar? Ela balançou a cabeça devagar. Não preciso. Ele já cuidou disso. Voltei para o meu quarto.
Fechei a porta e passei os 12 meses seguintes vivendo com a consciência de que havia uma última carta vindo, que havia uma resposta vindo, que havia um pai que eu nunca conheci de verdade, que havia planejado esse momento anos antes de morrer. 12 meses, 365 dias, um por um. No dia em que completei 28 anos, acordei às 5 da manhã. Não porque havia colocado alarme, não porque algum barulho me acordou. Acordei simplesmente porque meu corpo sabia. Como sabemos quando algo importante está prestes a acontecer, mesmo antes de abrir os olhos? Aquela consciência que chega antes do pensamento, antes da lógica, antes de qualquer coisa racional. Fiquei deitada por alguns minutos olhando para o teto. O apartamento estava completamente silencioso. Lá fora ainda era escuro. Levantei devagar, não coloquei casaco por cima do pijama como costumava fazer. Me vesti de verdade, jeans, uma blusa, os tênis, como se estivesse me preparando para algo que exigia estar completamente acordada, completamente presente e completamente eu. Peguei a caixinha de madeira da escrivaninha, coloquei na bolsa e desci. O hall do prédio estava vazio, como sempre, àquela hora. Andei até a caixa de correio, parei na frente dela, respirei uma vez e abri. O envelope estava lá, mas era diferente. Parei com ele nas mãos e percebi imediatamente que era diferente. Não apenas pelo tamanho, era mais largo, mais alto, claramente contendo mais do que uma única folha dobrada. Mas pelo peso que tinha na mão, peso de papel, peso de conteúdo, peso de algo que havia esperado 10 anos para ser entregue. Havia outra diferença, uma diferença pequena, mas que me fez fechar os olhos por um segundo quando percebi. O envelope estava levemente amarelado. Não era novo. Aquele envelope havia sido preparado há muito tempo. Subi, não abri no caminho, não abri no corredor, não abri na porta do apartamento. Entrei, fui até a cozinha, sentei na mesa, coloquei a bolsa na cadeira do lado, tirei a caixinha de madeira, abri, coloquei as 8 cartas anteriores na mesa, em fila, em ordem, e então coloquei o novo envelope ao lado delas. Fiquei olhando para tudo aquilo. 10 anos de aniversário, 10 anos de manhãs na caixa de correio, 10 anos de frases curtas que carregavam mais do que suas palavras conseguiam dizer. E agora isso. O fim. Abri o envelope com cuidado, devagar, com quem sabe que esse é o momento que não volta. Dentro havia 3 coisas. A primeira era uma chave, pequena, de metal escurecido pelo tempo, o tipo de chave que abre cadeado, não fechadura, simples, antiga. A segunda era um papel dobrado com um endereço escrito à mão, uma rua, um número, uma cidade e 2 horas dali, e um pequeno mapa desenhado à mão abaixo do endereço, com uma precisão que me fez pensar que quem o desenhou havia estado naquele lugar antes muitas vezes e conhecia cada curva do caminho. A terceira era a carta, não uma folha, várias folhas dobradas juntas, com uma densidade de palavras que eu podia sentir antes mesmo de abrir. Mas antes de ler a carta havia uma linha na primeira dobra, visível antes de desdobrar tudo. Uma única frase, a última mensagem curta, o fim da contagem. Agora é hora. Fechei os olhos, fiquei assim por um momento com as folhas nas mãos e a chave na mesa e o mapa ao lado e as 8 cartas anteriores em fila, me observando como testemunhas silenciosas de tudo o que havia sido necessário para chegar até aqui. 10 anos, 10 cartas e agora finalmente, agora é hora. Dobrei as folhas de volta, coloquei tudo com cuidado dentro da bolsa junto com a caixinha de madeira. Fui até o quarto da minha mãe, bati. Ela abriu rápido demais para ter estado dormindo. Me olhou para a bolsa, olhou para o meu rosto. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ela disse, com aquela voz que tinha o alívio e o peso misturados: "Você vai, né?" "Vou." Ela sentiu uma vez, devagar,
com quem esperava assim. Como quem talvez tivesse esperado isso por 10 anos também. Vai sozinha? Sim. Ela ficou me olhando por um segundo, depois abriu os braços e eu fui. Fiquei abraçada com ela por um tempo. Nenhuma de nós contou. E enquanto estava ali, percebi que ela também estava tremendo levemente. Não de medo, de algo mais complexo do que medo, de algo que só quem guarda um segredo amado por muito tempo consegue sentir quando finalmente o segredo vai encontrar quem era para encontrar. Ele te amava muito, ela disse no meu ombro. Você precisa saber disso antes de ir. Não respondi, só apertei mais. Dirigi por 2 horas. A entrada era longa e relativamente vazia naquela hora da manhã. O sol havia saído completamente e o dia estava claro. Daquele azul seco de inverno que não aquece, mas ilumina tudo com uma precisão quase cruel. Coloquei música por uns 20 minutos e depois desliguei. Preferi o silêncio. Preferi ficar com os meus pensamentos que naquele momento não eram em tantos nem tão organizados quanto eu esperaria. Eram fragmentos, imagens soltas, a foto no jardim com a luz dourada, os olhos castanhos com um pingo de verde que eu reconheci como meus, a letra firme nas cartas, a frase no verso da fotografia para que ela saiba que existiu amor. Segui o mapa desenhado à mão. Saí da estrada principal numa curva que não havia nenhuma placa indicando. Uma estradinha de terra batida que afunilava entre árvores altas, o tipo de caminho que some da vista 50 metros adiante como se a floresta o engolisse. Avancei devagar. O carro balançava levemente nas irregularidades do chão. Os galhos das árvores às vezes roçavam as laterais com um som que me fez apertar levemente o volante. E então a estradinha abriu, num claro pequeno, mas suficiente, e lá estava. Não era exatamente uma cabana. Era uma casa pequena, de madeira escurecida pelo tempo, com telhado de zinco que devia fazer barulho quando chovia, com uma varanda estreita na frente onde havia 2 vasos de barro quebrados e o esqueleto seco de uma planta que tinha morrido há muito tempo. As janelas estavam fechadas com venezianas de madeira, a porta da frente tinha um cadeado. Estava abandonada, mas estava intacta. Não havia sido invadida, não havia pichação nas paredes, não havia vidros quebrados, não havia o tipo de degradação que acontece quando um lugar fica sem dono e sem cuidado por muito tempo. Era como se alguém tivesse se certificado de que aquele lugar permanecesse intacto, esperando. Saí do carro. O silêncio lá era diferente do silêncio da cidade. Era um silêncio com textura, com pássaros distantes, com vento nas copas das árvores, com o som dos meus próprios passos na terra seca. Cheguei até a porta, o cadeado era do mesmo metal escurecido da chave. Tirei a chave da bolsa, a mão estava firme. Não sei por que esperava que estivesse tremendo, mas estava firme. Estranhei isso, essa calma que havia me tomado desde que saí de casa, como se alguma parte de mim soubesse que agitar não ajudaria, que esse momento exigia presença e não ansiedade. Coloquei a chave, girei, o cadeado abriu com um clique limpo. Empurrei a porta, cheirava madeira velha e o tempo parado, aquele cheiro específico de lugares que ficaram fechados por anos. Um cheiro que não é desagradável exatamente, mas que é inconfundível, que diz aqui o tempo parou antes que os olhos registrem qualquer coisa. Entrei. A luz entrava pelas frestas das venezianas em listras finas e paralelas que cortavam o escuro do interior como linhas de um caderno. Havia uma mesa, 2 cadeiras, uma prateleira vazia na parede, uma lareira que não era usada há muito tempo, com cinzas que viraram pó. E no centro do cômodo principal, um baú de madeira escura com ferramentas de metal, do tamanho de uma mala grande, com um cadeado na frente. O mesmo tipo de cadeado da porta. Avancei, ajoelhei na frente do baú, coloquei a mesma chave no cadeado, girei
clique, e abri. O cheiro que saiu do baú quando a tampa abriu era diferente do cheiro do resto da casa. Não era cheiro de tempo parado, era o cheiro de papel cuidado, de couro velho, de algo que havia sido preservado com intenção, guardado com atenção, protegido contra a umidade e o esquecimento por alguém que sabia que aquele conteúdo precisava sobreviver por muitos anos antes de ser encontrado. Fiquei de joelhos na frente do baú aberto por um momento sem tocar em nada, só olhando. Havia várias coisas dentro, organizadas, não jogadas, não empilhadas de qualquer jeito, organizadas como um cuidado que me apertou o peito antes mesmo de eu entender o que estava vendo. Do lado esquerdo havia uma pilha de fotografias amaradas com um barbante fino. Do lado direito havia uma pilha de envelopes também amarados com uma caligrafia em cada um que eu reconheci imediatamente como a mesma das cartas que eu havia recebido por 10 anos. No centro havia um diário, capa de couro, marrom escuro, com as bordas gastas pelo uso, com o elástico que o fechava partido e recolocado com uma fita adesiva que havia amarelado. E embaixo de tudo, cuidadosamente embrulhado em plástico transparente, havia um pequeno gravador, o tipo analógico, de fita cassete que ninguém mais usava, com uma fita dentro, e um bilhete colocado na parte de cima do gravador. Aperte o play. Antes de ler qualquer coisa, aperte o play. Peguei o gravador, segurei com as duas mãos. Era mais pesado do que eu esperava. Ou talvez fosse o que ele continha que pesava. Apertei o play. Houve um breve chiado de fita e então uma voz. Uma voz masculina, grave, mas não áspera, com uma qualidade calma que não parecia forçada, que parecia natural, do tipo de pessoa que fala devagar, não porque está sendo cuidadosa, mas porque simplesmente é assim. E quando aquela voz começou a falar, eu precisei apoiar as costas no baú, porque as pernas simplesmente não conseguiram mais me sustentar da mesma forma. Não porque eu reconheci a voz, mas porque não reconheci. E não reconhecer a voz do próprio pai foi a coisa mais pesada que já senti na minha vida. Helena. Só isso primeiro. Meu nome, dito com uma pausa depois, como se ele precisasse de um segundo após dizer meu nome para continuar. Se você está ouvindo isso, chegou a hora que eu planejei. Você tem 28 anos e eu não estou mais aqui para ver isso, mas de alguma forma, de um jeito que não consigo explicar direito, mas que sinto com certeza estou. Meu nome é Eduardo Tavares, sou seu pai e tenho muito para te contar. Fiquei ouvindo por quanto tempo não sei. A fita durava uns 40 minutos e eu ouvi tudo sem pausar, sem rebobinar, sem me mover praticamente nada, exceto para enxugar o rosto de vez em quando com a manga da blusa. Ele contou tudo, com uma voz calma que às vezes vacilava em certas palavras e depois se recuperava. Ele contou que havia sido diagnosticado com um problema grave no coração, quando eu tinha pouco mais de um ano, que os médicos foram honestos com ele desde o começo sobre as chances, que havia tentado tratamento, que o tratamento não foi o suficiente, que passou os últimos meses da sua vida sabendo que estava partindo e decidindo o que fazer com esse conhecimento. Tem gente que passa os últimos meses com raiva, ele disse na gravação, com aquela voz calma. Raiva do destino, raiva de Deus, raiva da sorte que não foi boa. Eu entendo isso, eu tive raiva também, nos primeiros dias, mas depois a raiva foi cedendo espaço para outra coisa, para você. Ele contou que havia conversado com minha mãe, que os dois haviam decidido juntos que a história seria contada da forma certa, na hora certa. Não escondida para sempre, mas guardada até que eu tivesse maturidade para receber. Sua mãe não mentiu para você por maldade, Helena. Preciso que você entenda isso. Ela mentiu por amor, pelo meu pedido, porque eu pedi a ela que me deixasse ser eu a te contar, do meu jeito, no meu
tempo. Ele contou sobre as cartas que havia escrito todas as 10 antes de morrer, que havia numerado, lacrado e entregado a um amigo de confiança. O nome que ele usou era Antônio, com instruções precisas de quando entregar cada uma por aniversário, começando nos 18. Escolhi os 18 porque é quando a gente começa a se tornar quem vai ser, ele disse. Antes disso, você ainda estava sendo formada. Depois dos 18, você já ia começar a ter as perguntas certas, e eu queria que as perguntas chegassem antes das respostas. Ele contou sobre a fotografia que havia pedido para a prima da minha mãe guardar junto com a caixa de papelão no armário, que havia escrito a frase no verso ele mesmo, para que ela saiba que existiu amor. Ouvi ele dizer aquela frase em voz alta, com aquela voz que eu estava ouvindo pela primeira vez. Foi um momento em que não consegui mais segurar. Chorei, do tipo que não faz barulho, que escorre, que não pede licença. Ele contou sobre a casa, que havia sido de seus pais, que era o lugar onde ele se sentia mais ele mesmo, que havia pedido que fosse mantida, fechada e cuidada até que eu chegasse. Queria que você viesse aqui, ele disse. Queria que você sentisse o cheiro desse lugar. Queria que você soubesse que eu existia em algum espaço físico do mundo, num lugar que tem cheiro de textura e paredes que viram coisas. E então, perto do fim da gravação, ele disse algo que me fez fechar os olhos e respirar fundo. Eu sei que não estar presente em sua ferida é uma ferida que não tem curativo fácil. Sei que nenhuma carta e nenhuma gravação conserta isso. Não estou tentando consertar, Helena, estou tentando garantir que você saiba que não foi abandono. Nunca foi abandono. Foi a coisa mais difícil que alguém pode viver. Amar alguém com tudo que tem e não poder ficar. As fotos que estão no baú são nossas, suas, minhas, da sua mãe. Fomos felizes, Helena. Preciso que você saiba disso. Fomos muito felizes nos poucos meses que tivemos os três juntos. O diário é meu. Escrevi durante o último ano. É honesto, é imperfeito, é humano. Pode ler quando estiver pronta. Não precisa ser hoje. As cartas são para você também, as que não foram enviadas, as que escrevi e guardei porque eram demais para caber numa linha ou duas. E você herdou mais do que imagina. A mesma frase da quarta carta. Herdou minha teimosia, minha curiosidade, minha paciência quando algo importa de verdade. E esses olhos, Helena, esses olhos castanhos com um pingo de verde que a sua mãe sempre dizia que eram os olhos mais bonitos que ela tinha visto. A gravação terminou com um chiado suave. E depois, silêncio. Fiquei no chão da casinha por um tempo que não tem medida útil, com o gravador no colo e as listas de luz das venezianas se movendo lentamente na parede enquanto o sol avançava no céu lá fora. Depois peguei as fotografias, desamarrei o barbante devagar. Havia dezenas. Eu com dias de vida, vermelha, enrugada e completamente alheia ao mundo, nos braços de um homem que me segurava como se eu fosse feita de vidro. Eu com alguns meses de macacão amarelo no jardim com luz de fim de tarde, a foto que eu já conhecia, mas agora havia contexto, havia antes e depois, havia uma sequência que mostrava uma família que existiu, que foi real, que teve almoços e passeios e tardes de sol e momentos de choro e momentos de risos e tudo que as famílias têm quando estão sendo famílias sem saber que estão fazendo isso. Havia fotos de meu pai sozinho e olhar para essas foi o mais estranho de tudo, porque era um olhar para alguém que eu nunca conheci conscientemente, mas que carregava traços que eu via no espelho há 28 anos, sem saber de onde vinham. A forma do queixo, a linha do nariz, os olhos. Peguei o maço de envelopes, não abri nenhum ali. Por quê?
Não porque não queria, mas porque ele havia dito que o diário e as cartas eram para quando eu estivesse pronta. E eu estava começando a entender que pronta não significava sem dor, significava capaz de receber com inteireza. E eu precisava de mais um pouco de tempo para chegar lá. A carta que havia chegado no envelope da 10ª vez, as várias folhas que eu havia dobrado de volta e guardado na bolsa sem ler porque havia o bilhete do gravador dizendo para ouvir primeiro, agora eu podia ler. Saí da casinha, sentei na varanda estreita com os vasos de barro quebrados e o sol do meio-dia caindo oblíquo sobre a madeira escura. Tirei as folhas da bolsa, desdobrei, respirei e li. Helena, você chegou. Eu sabia que chegaria, não porque tinha certeza do futuro, mas porque te conhecia o suficiente para saber. Conheci você por pouco tempo no sentido literal das coisas, mas existe um tipo de conhecimento que não precisa de tempo, que é anterior ao tempo, que acontece quando você olha para alguém e reconhece. Eu te reconheci no dia em que nasceu. Você saiu chorando como todos os bebês saem chorando, daquele choro raivoso de quem não pediu para ser tirado de um lugar quente e foi tirado do mesmo jeito. E eu estava lá, do lado da sua mãe, com as mãos que não sabiam onde se colocar. E quando a enfermeira te colocou nos meus braços pela primeira vez, você parou de chorar. Só parou. Me olhou, com esses olhos que eram os meus olhos num rosto que estava apenas começando a ser seu rosto. E eu pensei, é você é você. Não sei explicar melhor do que isso. Não precisa de explicação melhor do que isso. Você vai ter perguntas que essa carta não responde. Vai ter lacunas que nenhum baú consegue preencher. Vai ter momentos em que a raiva vai chegar, porque é justo que chegue, porque eu não pude estar lá e isso é uma perda real que merece ser sentida de verdade e não diminuída por nenhuma explicação bonita. Sinta a raiva se ela vier, mas deixa ela passar depois, porque do outro lado da raiva tem outra coisa. Tem o que fica depois que o luto faz, o trabalho dele. E o que fica é mais sólido do que você imagina agora. Você herdou minha teimosia. Vejo isso nas cartas que não enviei, mas li e reli, onde imaginei como você seria ao receber cada uma. Imaginei uma menina que não desistiria de entender, que guardaria as cartas com cuidado, que faria perguntas mesmo quando as respostas não quisessem vir, que chegaria aqui sozinha de manhã cedo porque não é do tipo que espera alguém fazer as coisas por ela. Se eu acertei, então te conheço melhor do que o tempo permite. Se eu errei em alguma coisa, me perdoa. Eu estava imaginando a partir do amor. E o amor às vezes exagera nas qualidades de quem ama. Tem coisas que preciso te dizer com todas as letras, porque cartas curtas não cabem essas coisas. Primeiro, sua mãe é uma mulher extraordinária. Carregar esse segredo por tantos anos do jeito certo, no tempo certo, exigiu dela uma força que eu não sei se eu teria. Ela honrou o nosso acordo com uma fidelidade que me envergonha de forma positiva. Cuida dela. Ela vai precisar de você depois disso. Segunda, o seu Antônio entregou cada carta no dia certo durante 10 anos, sem falhar uma vez. Ele foi meu amigo mais leal e nunca pediu nada em troca. Se quiser agradecer alguém por ter chegado até aqui, agradece a ele. Terceira, a casa é sua. Os documentos estão dentro do baú, embaixo do diário. Ela pertencia aos meus pais e agora pertence a você. Faz com ela o que quiser. Reforma, vende ou simplesmente volta de vez em quando para sentar na varanda e ouvir os pássaros. Só não deixa morrer. Quarta coisa, e essa é a mais importante. Você não cresceu sem pai. Eu sei que parece contraditório. Eu sei que é fácil argumentar o contrário, mas escuta. Eu estive em cada aniversário. Estava na forma de um envelope branco na caixa de correio. Estava na pergunta que aquelas frases colocaram na sua cabeça. Estava
Na investigação que você fez, nas perguntas que você fez, nas noites que você ficou acordada tentando entender. Tudo isso fui eu. Não da forma que eu queria, não da forma que você merecia. Mas eu estava. E vou continuar estando na teimosia que você herdou, na curiosidade que você herdou, nesses olhos que são seus e que um dia foram meus. Esse é o tipo de presente que não precisa de corpo. Demora mais para reconhecer, mas é permanente. Última coisa. Obrigado. Eu sei que parece estranho, mas obrigado por ter chegado até aqui, por ter tido paciência, por ter guardado as cartas, por ter feito o caminho. Não era um teste, era uma despedida que não cabia num único momento. Precisou de 10 anos para caber. Espero que tenha valido. Eu acho que sim. Tenho um palpite de que você também vai achar. Se você está lendo isso, significa que chegou exatamente onde eu esperava que chegasse. Minha filha, minha Helena, vai bem. Eduardo Tavares. Durante 10 anos eu achei que estava tentando resolver um mistério. Passei aniversários inteiros esperando envelopes. Passei noites acordadas juntando pedaços. Confrontei pessoas, pesquisei arquivos, fui a cartórios e hospitais e conversas difíceis e madrugadas sem sono. Achei que estava conseguindo uma resposta. Mas a verdade era outra. A verdade era que enquanto eu perseguia a resposta, meu pai estava me acompanhando. Não do jeito que eu queria, não com presença física, não com braços ou conversas ou aquelas coisas pequenas e cotidianas que os pais e os filhos fazem juntos, sem saber que estão construindo algo, mas do único jeito que ele tinha disponível, com palavras cuidadosas, com tempo calibrado, com um carinho construído passo a passo por alguém que sabia que não estaria aqui para caminhar junto, mas que se recusou de simplesmente desaparecer. Naquela tarde, antes de ir embora, andei por todos os cômodos da casinha, devagar, passando a mão nas paredes, olhando pela janela com as venezianas, abertas para o claro com as árvores, sentindo o cheiro de madeira velha e tempo guardado, tentando imaginar meu pai naquele espaço, jovem, com os cabelos escuros levemente despenteados, sentado numa das cadeiras, escrevendo numa mesa, olhando pela janela. Não consigo ver o rosto com nitidez ainda, mas sinto a presença. E isso descobri naquele dia. É mais do que eu esperava ter. Antes de fechar a porta, virei uma última vez para o interior da casinha, para o baú aberto no centro do cômodo, para as fotografias que ainda estavam espalhadas no chão ao redor de onde eu havia sentado, para o diário de couro com o elástico remendado que eu havia guardado de volta com cuidado, porque não era hora ainda. Seria em breve. Olhei para tudo aquilo e disse em voz alta pela primeira vez as duas palavras nunca tinha tido para quem dizer, não em voz alta, oi, pai. O vento nas árvores, os pássaros, o silêncio que não era vazio. Fechei a porta, coloquei o cadeado, guardei a chave no bolso e fui embora sabendo que voltaria, porque algumas pessoas partem, mas nunca vão embora de verdade. E às vezes a maior prova de amor não é ficar, é garantir que mesmo indo embora, a pessoa amada saiba, com todas as letras, que foi amada e amada, é amada, sempre vai ser. Fim.